E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna, e a questão diz o seguinte: para responder a questão, analise as afirmativas abaixo referente ao efeito fotoelétrico. Bom, a questão me dá as afirmações e eu tenho que ver o que está certo e o que está errado. Só para a gente ilustrar aqui o que está o efeito fotoelétrico, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês e aí depois a gente lê as afirmações. Então, efeito fotoelétrico. Esse efeito foi explicado, não descoberto, mas explicado por Albert Einstein, e ele utiliza o modelo corpuscular da luz para fazer essa explicação. O que a gente tem que entender aqui? Tu vai pegar uma superfície de um material condutor e tu vai irradiar sobre essa superfície uma radiação qualquer. Para quem não lembra o que é a radiação, a gente está falando ali das ondas do espectro eletromagnético que a gente estuda lá na ondulatória. Então isso aqui é uma radiação qualquer. Pode ser a radiação do visível ou não, vai depender do que tu tem em mãos ali. Se essa radiação tiver energia o suficiente, tu vai conseguir arrancar elétrons dessa superfície metálica. Então tu vai ter elétrons sendo ejetados dessa superfície. É isso que é o efeito. Incidir uma radiação e aí, se possível, tu observar os elétrons sendo arrancados. O detalhe é que para fazer a explicação disso aí, a gente tem que usar o modelo corpuscular, onde a gente vai imaginar que a radiação ela é formada por partículas. Essa ideia foi trazida por Max Planck, foi uma hipótese que ele fez e ele consegue depois encontrar uma equação bem simples para isso, mas essas partículas foram chamadas por Max Planck de pacotes de energia, mas a gente hoje em dia chama esses pacotes de fótons. Então é imaginar que a radiação é formada por fótons e os elétrons absorvem esses fótons, tá? Para calcular a energia de um único fóton, energia de um fóton, a gente utiliza a equação do Max Planck, que ele determinou ali como E igual a H vezes F, onde E é a energia de um fóton, H é a constante de Planck, que é uma homenagem a ele, e F seria a frequência da radiação. Então a gente observa ali que a energia e a frequência são diretamente proporcionais, e isso quer dizer que quanto mais frequência a radiação tiver, mais energia os fótons vão ter nessa radiação. Bom, um dos problemas da época que foi encontrado nesse fenômeno, e não foi possível ser explicado, é que ele era instantâneo, ou ele acontecia ou não. E como a ideia da época para a radiação eletromagnética é de que a energia era emitida de forma contínua, não conseguia uma explicação plausível para isso. Quando Max Planck ele traz a ideia de quantização da radiação, da energia da radiação, o Einstein consegue pegar essa ideia pensando na radiação como partículas, ele consegue explicar pensando no quê? Vamos supor que os elétrons fazem isso porque eles absorvem um fóton e apenas um fóton. Se esse fóton tiver energia, o elétron sai, senão não. Tem como calcular essa energia? Tem. A energia depende de cada material e o Einstein determina isso como função trabalho. Função trabalho. A função trabalho ela é calculada como H vezes F0. É basicamente a mesma equação do Max Planck, só que ela tem um outro detalhe conceitual. Essa função trabalho seria a energia mínima para que a gente tenha o efeito, e aí para isso a gente tem uma frequência mínima. Então esse F0 aqui, ele seria a frequência mínima para que o efeito acontecesse. Se eu tiver uma radiação com uma frequência inferior a essa, não dá. O efeito não ocorre, a gente não vê elétron nenhum e não tem o que fazer. Para isso acontecer, eu preciso mandar uma frequência então que seja superior a essa frequência mínima. Outra coisa, essa função trabalho é uma característica que depende do material. Cada material tem a sua função, ou seja, cada material exige mais ou menos energia de acordo aí com a situação. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico ele fala sobre isso. Olhando as afirmações, vamos ver o que está certo e o que está errado. Primeira afirmação, a frequência mínima, que seria ali o F0 que eu falei, da radiação incidente para o efeito fotoelétrico seja observado, depende da constituição química do material. Sim, depende do tipo de material. Então, a constituição química significa isso, Alguns materiais são mais fáceis, precisam de menos energia, e outros
têm uma constituição química que precisam de mais energia. 2. A energia de cada fotoelétron injetado no processo depende da intensidade da radiação incidente. Não depende da intensidade. Deixa eu explicar para vocês. Ela depende da frequência, como eu acabei de explicar. Aí tu pode estar perguntando, professor, mas intensidade, não está falando da intensidade da energia? Não, não está falando disso. Olha só, intensidade é uma característica física que a gente trabalha aqui no efeito fotoelétrico. Intensidade, ela é medida como a potência dividida por área, uma interação de potência por área, ou é uma relação de energia por tempo vezes área, que energia por tempo acaba sendo potência. Então, isso é intensidade, tá? A intensidade, ela vai estar ligada à quantidade. Como assim? A quantidade de radiação, a quantidade de fótons, ela vai estar ligada à quantidade. Então, se eu tiver mais intensidade, se eu aumentar a intensidade, eu vou aumentar a quantidade de radiação. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho no meu quarto uma lâmpada, eu tenho uma certa intensidade de luz. Se eu quiser aumentar a intensidade de luz, eu preciso aumentar a quantidade de lâmpadas ou colocar uma lâmpada de maior potência ou alguma coisa do tipo. E aí eu vou ter mais luz. Então a intensidade tem a ver com a quantidade de luz. Mas vamos pensar. Se eu botar uma lâmpada amarela no meu quarto, eu vou ter uma intensidade X de lâmpada amarela. Os fótons emitidos são fótons do amarelo. E quando eu calculo, eu usaria essa fórmula e usaria aqui a frequência do amarelo. Se eu botar mais 5 lâmpadas amarelas no meu quarto, eu vou ter mais intensidade, mas eu não vou ter mais frequência. Por quê? Porque se as lâmpadas ainda são amarelas, eu ainda tenho a mesma frequência para calcular aqui. Então, mexer na intensidade não é mexer na energia, e sim mexer na quantidade de fótons emitidos. Só que isso não muda em nada se o efeito não for observado. Por quê? Porque segundo a explicação do Einstein, cada elétron só pode absorver um fóton. Então não adianta eu aumentar a intensidade se o elétron só pode absorver um. E aí quando ele absorver, se esse fóton ainda for um fóton fraco, não adianta aumentar a intensidade que ele não vai ser ejetado. O elétron precisa suprir a energia da função trabalho. Então, só é interessante eu aumentar a intensidade depois que o efeito já é observado. Por quê? Porque daí aumentando a intensidade, eu aumento a quantidade de fótons que estão sendo emitidos. Mais intensidade, mais radiação significa mais fótons emitidos. Mais fótons significa que eu vou ter mais elétrons absorvendo energia e mais elétrons sendo arrancados. No caso, eu vou ter mais fotoelétrons. Mais fotoelétrons. Só que isso só vai acontecer se o efeito já tiver sido observado. Tá? Então, a intensidade não é algo determinante para que o efeito ocorra ou não, sim a frequência. 3. A quantidade de fotoelétrons ejetados no processo depende da intensidade. Aí sim, ó, aí foi o que eu acabei de explicar para vocês, depende da intensidade da radiação eletromagnética incidente. Se eu já tiver observado o efeito, aí a quantidade, a palavra-chave então para a intensidade é isso, ó, quantidade vai ser determinada pela intensidade da radiação. Então essa aqui, ó, está ok também. Então, a 1 e a 3 são as corretas, a alternativa C para essa questãozinha aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.